Esse aqui é o Logitech Astro A50X e ele custa R$ 2.799. Aí você me pergunta, por que tudo isso? A minha resposta é que, primeiro, esse aqui é um fone premium, que não parece ser bastante. Afinal, tem muito fone premium, inclusive da própria Logitech, que está custando até uma fração disso. O que torna o A50X especial é que ele tenta fazer algo que eu não vi outro fone tentar fazer. Ele quer ser o fone, ou um headset para todos governar. Sim, mas tem uma parte feia para fazer esse milagre aqui acontecer. E vamos falar desses prós e desses contras na nossa análise completa do A50X. Já que eu comecei esse vídeo até falando em preço, comecei com essa ladainha, nós temos como ajudar vocês a encontrar melhores preços na internet. Nós temos os nossos grupos de WhatsApp e de Telegram, o link está na descrição do vídeo, ou vocês podem dar uma olhadinha no QR Code que está aí em algum canto da tela, que eu esqueço sempre em qual lado que sai. Seja lá em qual canto estiver, está um QR Code e com ele você entra nos nossos grupos em que a gente avisa quando encontra promoções maneiras, inclusive se o A50X aparecer mais baratinho, espero. Se a gente encontrar, a gente vai avisar vocês por lá. Vocês já devem ter reparado que headsets sem fio eles costumam trazer suporte ou para Xbox ou para PlayStation. Isso aí esbarra em questões de licenciamento e também tem a questão das tecnologias que são específicas de cada uma dessas empresas, como é o caso do Xbox Wireless, nos Xbox, e também o PlayStation Link, que é a tecnologia que você vê no PlayStation 4 e PlayStation 5 para conectar os seus dispositivos sem fio. Mas o A50X resolve isso com um truque bem interessante. Ele não usa nenhuma das duas tecnologias que eu mencionei, nem do Xbox, nem do PlayStation. Ele opera com isso daqui. Este é um hub e é nele que você vai conectar o seu PlayStation, o seu Xbox, o seu PC e até mesmo os seus dispositivos Bluetooth. E esse hub manda sem fio esses áudios para o seu headset, com som de alta qualidade e com baixa latência, uma comunicação Wi-Fi com pouco atraso. Ele tem tanto suporte a Dolby Atmos quanto também ao áudio 3D do PlayStation e você também pode usar a tecnologia do Windows Sonic Spatial Audio. Essa versatilidade é justamente o ponto fraco do Astro A50X. Ele só se comunica com a base dele. Sozinho, sem essa base, ele não se conecta a nada. Então ele acaba se tornando inútil para qualquer uso que seja fora de um setup físico, que tenha o hubzinho presente aqui. Então você só vai ver utilidade para ele se você tem o seu PC, o seu PlayStation e o seu Xbox todos no mesmo espaço, no mesmo lugar. É aí que o hub do fone também atua como switch. Liga todos os dispositivos e ele pode alternar entre eles. Até o Bluetooth, ele não está embarcado no headset, ele está aqui no hub. Isso quer dizer que não dá para eu pegar esse fone e ir para qualquer lugar e conectar ele, por exemplo, no meu smartphone, num Nintendo Switch, num portátil como o ROG Ally ou o Steam Deck. Você tem que levar o hub junto com você. Isso me faz pensar quantas são as pessoas que vão efetivamente precisar de um setup tão específico. Se você tem um dos videogames e um PC, por exemplo, você vai achar fones mais versáteis, que conseguem conectar ou com Xbox ou com PlayStation e não vão ter essa necessidade de você usar um hub para fazer essa conexão. Mas, bom, se por acaso você é um dos consumidores com essa necessidade extremamente específica, vamos para o resto da análise. Começando pela qualidade de áudio, filhão, não tem como. É o equivalente ao cheiro da manteiga derretendo em uma frigideira. É tipo pão saindo do forno. É tipo aquele último pedacinho de bolo, sabe aquele? Aquele da quina, que ele tem cobertura em cima, mas também tem em duas das suas laterais. É tipo isso. O balanço de áudio dele é muito bem feito. É um dos melhores fones que eu já usei na vida, na sua configuração padrão. Ele tem os graves bem potentes, então explosões, tiros, você vai sentir o impacto desse tipo de coisa com bastante profundidade no fone, mas ele não atropela as outras frequências. Então quer dizer que você não vai perder, por exemplo, os tons médios ou os tons agudos, eles continuam muito claros. Então mesmo com o som de coisas explodindo, você ainda vai conseguir pegar nuances
às vezes de pequenas partículas batendo no chão, aquele som de poeira depois de uma explosão, ou quando você está ouvindo uma música, o baixo não vai fazer desaparecer todas as frequências, as vozes e os outros instrumentos. Isso é ótimo para filmes, também é ótimo para música e games mais imersivos, mas se você está procurando games competitivos, está preocupado em esportes, ele também dá uma sensação espacial muito boa, você tem uma sensação de posicionamento das coisas que funciona bem, e por ser de baixa latência, ele também não vai te atrapalhar na hora de reagir ao que os outros jogadores estão fazendo na partida. Mas o que mais me impressionou não foi o áudio, afinal de contas é algo que eu considero que a Logitech só fez a sua obrigação. Isso aqui é um fone bastante caro, então ele precisa ser bom. O que mais me impressionou é o microfone, que inclusive basta eu baixar aqui para ele sair do mudo e ele é realmente muito bom. Esse é um dos melhores áudios que eu já ouvi num headset que é sem fio. Isso é uma mistura da qualidade do próprio microfone em si, que a Logitech colocou aqui, mas isso unido a uma baixa compressão na comunicação do wireless, porque muitas vezes os fones sem fio acabam ficando com aquele microfone com som ruim, justamente porque ele comprime demais o áudio para poder fazer o envio via wireless. A qualidade que o A50X consegue entregar é um áudio com muito mais detalhes, e tudo isso que eu estou fazendo é na configuração padrão dele, então eu não estou fazendo nenhum ajuste diferenciado, ele já sai de fábrica assim. Tem nas interfaces, né? Se você quiser, você tem algumas configurações pré-definidas para dar ganho no grave ou para reduzir ruído, né? Você também pode configurar o retorno sem delay para você conseguir se ouvir claramente se está funcionando bem o seu áudio. Então tudo isso é bem impressionante, eu consigo imaginar você usando esse headset para fazer as lives, sem a necessidade de um outro microfone na sua frente, USB. Aqui já tem um grau de qualidade suficiente para você fazer os seus streams, porque principalmente não está perdendo muitos detalhes da sua voz, ela tá até com aquele acabamento mais aveludado que a gente gosta para ouvir um streamer e não perder, não ficar com aquela sensação que é um radinho de pilha, como alguns headsets sem fio, por excesso de compressão, acabam entregando o som do microfone. Bom, comentando agora do design, o Astro A50, ele é um fone bem confortável, ele usa um projeto semelhante a outros headsets já da empresa, ele principalmente é muito ajustável, tem bastante rotação, por exemplo, aqui dos fones, tem ajustes de comprimento aí, dependendo do formato da sua cabeça, ele é bastante flexível, apesar da agonia que me dá ver esse plástico aqui todo trabalhando, e outra coisa que eu gostei bastante dele é tanto o ajuste do microfone, que é bem tranquilo de fazer, posiciona bem, apesar de não ser removível, mas pelo menos ele pode ser ajustado, pode ser colocar ele aqui para cima, e também ele fica bem confortável se você coloca sobre os seus ombros quando você não está usando. Não é um headset que vá para nenhum lugar com você, ou pelo menos não sem levar esse carinha aqui junto. Pelo menos se você ficar com ele sobre seus ombros enquanto você está usando ele em casa, ele realmente fica bem confortável. As almofadas no headset, elas são muito boas, eles têm um acabamento em tecido, mas não é aquele tecido que tem problemas para transpirar, então quando você está ficando com calor, eles funcionam super bem, não fico suado usando ele, e principalmente eles se adaptam muito bem ao óculos, então eu não sinto o óculos pressionando o meu rosto quando eu estou usando o fone. Isso também tem um acabamento muito maneiro, magnético, então você consegue trocar as almofadas de um jeito muito mais fácil do que outros headsets, que você tem que ficar puxando às vezes a parte de tecido até ela agarrar aqui na lateral. O único problema é que para um produto tão caro, acho que a Logitech ficou devendo já enviar um segundo par, com talvez um outro acabamento, para quem prefere, por exemplo, aquele que é mais semelhante a couro, ao invés desses de tecido. Principalmente por conta do custo, eu acho que isso é um acessório que deveria vir com ele, ou até quando esse aqui desgastar, eu já tenho uma segunda opção. Vocês vão encontrar, não é um padrão novo, então você já vai encontrar outras empresas terceiras fazendo esse tipo de acabamento para você substituir, mas eu acho que, considerando o custo desse kit, o valor desse headset não seria mal eles terem incluído já um segundo par de almofadas, quem sabe até com outro acabamento para quem não curte muito esse tecido aqui. Ele tem aqui nas laterais dele os atalhos para você aumentar e reduzir o volume, ele tem um botão para parear com Bluetooth e também tem um botão dedicado só para fazer a alternância entre os dispositivos. Isso fica no próprio headset, então ele alterna entre o Xbox, o PlayStation e o PC apertando esse botãozinho aqui, e tem um LED indicativo lá no hub, te indicando qual é o dispositivo que está acionado. Ele também pode operar com mais de um canal de áudio quando você está no PC. Então você consegue colocar, por exemplo, o Discord ou apps de conversa em um dos canais e o game em outro. Então você vai ter os botões aqui na lateral, o Voice e o Game, e à medida que você aperta cada um deles, você pode mudar o balanço de volume entre os dois em tempo real. Seja porque o jogo está muito alto e você não está ouvindo os seus companheiros de time, ou seus companheiros de time não ficam quietos e você precisa ouvir que tem alguém chegando perto de você em algum game, por exemplo. A minha ressalva acontece no hub. Ele é bonito, ele tem um acabamento legal, tem um display aqui exibindo qual é o dispositivo em uso na vez, mas nem sempre o sistema magnético para encaixar o fone funciona bem.
Então tem vezes que você coloca ele na base de carregamento e apesar de ele fazer o barulhinho de encaixar, ele não vai dar, não dê os contatos na parte que carrega ele, especialmente se você tem uma certa diferença de altura, você tem que pôr as duas hastes no mesmo tamanho e mesmo assim não quer dizer que na primeira vez que você encaixar ele vai já dar os contatos e fazer o carregamento. Então às vezes você tem que ficar dando uma leve ajustadinha ou mudar o tamanho das alças até que esse encaixe aqui aconteça. Tudo aqui parece ótimo, ou melhor que ótimo, né? Tirando a questão do preço, ele é realmente um headset muito bom. Mas aí quando nós vamos para a parte das funcionalidades é que as coisas ficam um pouquinho mais complexas. Ele só faz sentido se você usa todos os seus aparelhos em um único lugar. Não é um fone que você pode usar, por exemplo, no quarto, no seu PC e depois ir na sala e usar no seu videogame. E se você quiser ligar ele, por exemplo, em seu celular ou dispositivos portáteis, tipo um Nintendo Switch ou um ROG Ally, ele não faz. Ou melhor, ele faz, mas você precisa dessa base conectada no seu dispositivo portátil ou essa base perto bastante do seu portátil para elas conectarem via Bluetooth. Você está comprando um fone sem fio, mas ele é um fone sem fio preso à área de atuação em torno do hub, que por sinal também atua como um switch de vídeo. Afinal, o botão que alterna entre os dispositivos no headset também vai alternar qual é o HDMI que está sendo enviado para sua tela. Então, o legal é que quando você alterna entre eles, ele meio que atua como se fosse um switch para você fazer a alternância entre os videogames. Não me parece um benefício tão grande, já que a maior parte das TVs já faz isso muito bem. Então se você tem um PlayStation, Xbox ou múltiplas fontes de vídeo numa tela e você liga uma ou desliga a outra, a maior parte dos monitores e dos televisores já vão fazer a alternância entre esses dispositivos, você não precisa de um switch para que isso aconteça. A janela onde essa engenharia muito louca da Logitech faz a diferença é um cenário de uso que é muito específico. Se você só tiver um videogame ou quiser usar, por exemplo, o fone em outros lugares, acaba fazendo esse fone não ser a solução para você.